Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, mais uma chamada aqui a respeito dos alimentos oferecidos aos ídolos, né? O que seriam os alimentos oferecidos aos ídolos? É exatamente isso, amados. São ídolos, né? Você já sabe, é toda aquela pessoa que você coloca, né, à frente de Deus, né? Você não recorre a Deus, você não busca o Espírito dele em você, e você recorre a ídolos, né? Então, alimentos oferecidos aos ídolos é isso. É aquele alimento impuro, né? Aquela palavra distorcida, é tudo que não agrada a Deus, né? É quando você come desses alimentos, né? Você está desagradando a Deus, você está indo por tudo que é ídolo, tudo que é idolatria do mundo, você se alimenta, mas você não se alimenta do maná que vem de Deus, né? Então Jesus, depois lá no Apocalipse, você vai ver que ele fala que ele daria, né, ao vitorioso, né, o maná escondido, e ele daria a pedra, né? Então o que é isso, o maná escondido e a pedra com o nome lá? Então é isso, que ele está querendo dizer, que ele daria o Espírito dele, o Espírito Santo. Esse é o maná escondido que vem do céu, né? Porque até então, se você não praticar, se você não buscá-lo em espírito, em verdade, esse maná você não vai se alimentar dele. Enquanto você estiver aí adulterando contra Deus, adulterando contra o Espírito, você não vai ter esse maná. Então, ao vencedor, o que é o vencedor? O vencedor é aquele que consegue se desligar dessa idolatria que está no mundo, né? Essa idolatria, amados, como eu já expliquei em outros áudios aí, por isso é importante que você assista todos os áudios aí, veja um se completa com o outro, né? E aí então você vai se juntando esse quebra-cabeça, os entendimentos. Então, quando você entende que toda idolatria é isso, né? Que tudo que o mundo proporciona aí é idolatria. Por isso o Pai fala, Jesus fala, né? Que quem é do mundo não é a favor dele, quem é a favor dele não é a favor do mundo. Então, por quê? Porque o mundo, amados, tudo é Deus que governa. Eu já expliquei para vocês em outros áudios, né? Deus, ele planta o que ele quiser no seu coração. Ele planta raiva, ele planta tudo no seu coração. Ódio, ele planta ambição, ele planta qualquer sentimento que ele quiser plantar no seu coração, ele planta. Mas para você fazer isso, né? E para ele exortar outras pessoas. Como que ele exorta outras pessoas? Que a partir do momento que você faz uma maldade e o outro não perdoa, né? O outro está contribuindo para essas mortes espirituais. Então, quando você faz uma maldade e o outro perdoa, ele não oferece mais sacrifício aos ídolos, né? Ele perdoa, agora ele só oferece sacrifício a Deus. Ele não aceita mais compartilhar desse mal, ele não aceita mais se alimentar desse mal, né? Então Deus ele permite que você tenha aí riquezas, que você tenha orgulho, que você tenha vaidade, que você tenha tudo que você tem aí, ele permite. Só que não é da vontade dele, entendeu? Então ele coloca para você, como ele colocou para Jó, né? Se vocês vão ver lá na história de Jó, só que não é da vontade dele, né? Então é para vocês terem esse entendimento de que ele coloca a situação, né, para você viver a situação, mas não é do agrado dele que você faça essa escolha. O apóstolo Paulo ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que quer dizer isso? Que Deus permite tudo, mas nem tudo te convém. Entendeu? Então é para você ter esse entendimento de que você vai nadar contra a maré, né? Você vai remar contra a maré. O que o mundo te oferece, você não aceita mais. Você só aceita o que Cristo te oferece, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você já não aceita mais esse pão fermentado do mundo, esse vinho forte, você já não aceita mais, né? Você já não aceita mais essa Babilônia, né? Cheia de pecados, de imoralidade sexual, de tudo que você vê acontecendo por aí. Tudo isso é provocado pelo próprio Deus, amados. Só que Ele não quer que você siga esse caminho, entendeu? Então Ele provoca para ver até onde você vai, né? Ele provoca para você, através desse engano, você aprender o que é certo.
para através desse engano você negar o engano, né? Você negar o engano e não aceitar o engano e ter ele em si, né? Ter o próprio Deus em si. Então, quando Deus ele age dessa forma, ele está fazendo o quê? Ele está testando a criatura, ele está restaurando ela, ele está corrigindo ela. Aí o Pedro fala, né? Até o ouro é corrigido, até o ouro é testado no fogo. Então é para você ter esse entendimento. E a proposta de Deus é que você seja bronze polido. O que é bronze polido? Aquele bronze com brilho, né? Aquele bronze com o brilho de Jesus, né? Quando se junta com a prata, o cobre, você junta ele com a prata, você faz esse bronze polido. E Jesus é essa prata para poder tornar você um bronze polido, né? Jesus quer te resgatar dessa maneira. Quando você saiu lá do Éden, né, parte do homem representando Caim aí se perdeu lá no Éden, está significando que você foi para a escuridão. Então toda a escuridão precisa da luz. Então Jesus é essa luz que vai fazer essa terra aí, que é o cobre, representada pelo cobre, se tornar bronze polido, né? Essa terra vai se tornar bronze polido. Então, quando ela conhece a verdade, quando ela entende a verdade e pratica essa verdade, ela se torna bronze polido, né? Por isso Jesus fala que é na prática, né? Você tem que exercitar isso aí na sua mente. Você tem que todos os dias exercitar esse amor aí dentro da sua mente. Porque o amor, amados, é no espírito. Você tem que ter um espírito de amor, né? Você tem que ter um espírito de amor que está pronto para perdoar qualquer situação. E a situação física aí é justamente um teste para você, né? Não nada mais que isso, né? Você não tem que se preocupar de sair na correria. Não, nada disso. Você tem que mudar você, né? Não se preocupe em mudar o outro, se preocupe em mudar você. Porque é você que vai ter essa renovação, esse benefício. O outro, a partir do momento que você se muda, o outro também vai mudar. Porque você vai ser sacerdote, você vai ser alimento para esse outro. Como Jesus é nosso sacerdote, ele é alimento para nós. Ele é esse pão vivo que desceu do céu. Então, é para você ter esse entendimento, que aquele que desceu também subiu, né? Então, para você ter esse entendimento, esse é o trabalho que Deus faz na criatura, né? Ele resgata a criatura dessa maneira, né? Como você vê o exemplo aí que você vai ver do arco-íris, né? Ele faz esse trâmite da água aí, faz esse exemplo, né? Representa a aliança de Deus com a terra aí, né? Então representa essa aliança. Então quando você faz esse fluxo aí com Deus, né? Deus ele aquece, né, a terra, né? O sol aquece a terra e você vai ver que a água sobe, forma as nuvens e ali cai para molhar a plantação. Então o Espírito faz esse trabalho. Quando você vê falar que Jesus ele viria nas nuvens, é isso. Não é que ele vai vir num cavalo branco lá das nuvens como as pessoas estão esperando aí. Isso aí é um engano, amados. O engano faz parte, porque se você não tivesse esse engano, Deus não teria te moldado. Então Deus moldou você justamente por causa do engano. Então esse engano é uma proposta que Deus fez para te mudar, né? Só que você, agora, uma vez você sabendo, você não se compromete mais com esse engano, né? Você se livra desse engano. Então as criaturas, à medida que elas são chamadas por Deus, porque assim, Deus ele age na criatura, né? O espírito dele age chamando a criatura. Na verdade, a criatura ela vai negando esse espírito, porque ele age chamando. Ele convida a criatura a sair desse mal, né? O bem ele convida. Só que à medida que você não sai, você vai levando um castigo mais forte, você vai levando uma correção mais forte. Então é assim que acontece, é assim que Deus ele trabalha você, ele trabalha o teu espírito. Então ele vai plantando à medida que você, quando fala que viriam 7 demônios, né, mais fortes, é esse exemplo, que o seu grau vai aumentando, né? À medida que você vai negando, o seu grau vai aumentando. À medida que você se afasta da luz, o seu grau tem que aumentar para você voltar para a luz, né? Isso é claro, né? É só você fazer a continha aí, né? Deus ele não foge da matemática, né? Você vai ver que 2 mais 2 são 4. Então você vai entender essa matemática que forma aí o corpo de Cristo, forma o corpo da igreja, que forma
a esposa de Deus, né? Então é assim que você entende, amados. Você tem que ter esse entendimento. Você tem que ter o entendimento de que Deus, ele tanto age de um lado como do outro, né? Só que ele coloca servidores para estar fazendo essa justiça, né? Os anjos servidores, né? Ataca de um lado e ataca de outro, né? Você vai ver, quando você vê no Apocalipse aí, fala, esses 4 animais aí que dá o exemplo lá, é isso. Você vai ver que tem um homem no meio com a balança. E é Deus fazendo esse fluxo aí, né? Ele está agindo nesse fluxo aí da balança. Ele está fazendo essa balança acontecer, entendeu? Então você precisa ter esse entendimento de que Deus, ele está a todo momento na história, né? Ele está a todo momento. Se você acompanhar desde o Éden até o Apocalipse, Deus está, né, na história a todo tempo, né? Desde o Gênesis ao Apocalipse, ele está a todo tempo na história. É só você começar a observar. É você começar a observar agora com um olhar espiritual, não mais com um olhar carnal. Porque uma vez você estando espiritual, aí você vai conseguir enxergar, né? Você não enxerga porque não é para enxergar a carne mesmo. Isso aí é um propósito de Deus. Você vai ver que ele fala depois que é para aqueles que têm olhos não ver. É porque que, se não você enxergar na carne e você ser perdoado, Deus não te corrigiu, né? Então Deus já faz isso de propósito mesmo. Então agora é o tempo de você enxergar. Agora é o tempo dessa verdade chegar para você. Então agora você está tendo essa verdade em si, né? Agora você enxerga e agora você muda. Aí as pessoas falam, mas por que todo mundo... porque foi. Você tem que parar com o negócio de ficar conservando o passado. Passou. Mas todo mundo casou, teve filhos, tá, tudo bem. Todo mundo errou porque Deus permitiu que errasse. Agora é a hora de consertar todo mundo. E é o que Deus está fazendo, né? Agora, nesse tempo, ele está consertando todo mundo. Agora, se você quer ser o último a ser consertado e sofrer mais, aí é uma escolha sua. Mas a verdade você está tendo agora, né? Você tem o direito de ser resgatado aí nessa primeira parte aí, né, desses primeiros aí que são salvos, né? Ele fala que os últimos seriam os primeiros, né? Como de fato a representação dos últimos aí são os 144 mil, né? Que são os últimos. Na verdade, pela contagem não é os 144 mil, mas é dando um exemplo de 1,440 bilhões, né? Esse número aí, mas representa a 5ª parte da população terrestre. Se você fizer a conta, você vai ver que chega nesse número, né? Para você fazer a conta correta aí, você vai ter que tirar todas as partes que vem antes aí, que explica no Apocalipse. Você vai tirar a 4ª parte, depois tira a 3ª parte, mais uma 3ª parte, mais outra 3ª parte, que é todos os fatos que vão acontecer, amados. Tudo isso aí está justificado aí que vai acontecer, né? Para formar o corpo da igreja aí. Então, essas partes que vão sendo tiradas, só que o entendimento que você tinha é contrário. Quando você vê falar de morte, aí na verdade não é morte, é vida. Essas pessoas que está escrito aí que vão morrer, na verdade elas estão morrendo mesmo, mas é morrendo da carne, não do espírito. Elas vão morrer da carne e vão para Deus. Por isso fala que os últimos seriam os primeiros, né? Então os primeiros a morrer aí não é os primeiros da glória de Deus. Os primeiros são os últimos, que são esses 144 mil, que você vai ter entendimento. Por isso os últimos são os primeiros. Então você vai entender que vai morrer aí da carne a 4ª parte, depois a 3ª parte, depois a 3ª parte, depois a 3ª parte, e por último 10% do restante que sobra, e vai sobrar esses 1,4 aí, né, representando esses 144 mil aí, entendeu? Então é das 12 tribos de Israel, né? Você vai ver aí que está representando assim. Então você tem esse entendimento de que é dessa forma que Deus faz. Só que quando você entendia, quando você ouvia nas escrituras os falsos profetas, que também foram usados por Deus aí, né? Você vai ver que com o ladrão na cruz, você vai ver
no Evangelho você vai reparar. Se você olhar agora com sentido espiritual, você vai ver que é Deus que está provocando aquelas situações, aquela revolta do povo, de negar Jesus, de matar Jesus. Tudo isso é o propósito de Deus, né? Quando você vê que isso é propósito de Deus, aí você vai entender toda a situação. Você vai começar a olhar agora com um olhar espiritual, você vai começar a entender. Então, quando você vê isso que é propósito de Deus, você sabe que quando Deus fala lá em matar, na verdade ele não está matando, ele está dando a vida, ele está matando da morte. Porque você está na morte, você vive na morte, né? Então essa vida que ele está matando de você aí, na verdade não é a vida, é a morte. Então você está nascendo para o Espírito, é assim. E como que ele mata? Ele vai jogar pragas, ele vai jogar um monte de coisas, doenças, um monte de coisas, para você não querer essas coisas e voltar para o Espírito, né? Porque é o meio que você tem, você escolheu para voltar, né? Você não escolheu outro meio. Você não quis vir porque você é uma criatura espiritual, porque você tem essa tendência espiritual. Você quis vir do meio mais sofrido, né? Então Deus está fazendo a sua vontade. Então você vai ter sofrimentos aí, você vai ter decepções, você vai ter coisas aí que é como falar a picada de um escorpião, né? Você vai ter muitas coisas aí vão acontecer com você no seu sentimental. Você vai sofrer bastante porque você escolheu assim. Então você vai sofrer para você entender que aí não é o seu lugar e você voltar para a luz, né? Então esse foi o meio que Deus fez para poder te salvar, que é o meio que você escolheu, né? Deus ele atendeu às suas escolhas. Então você escolheu esse meio, então ele vai te corrigir nesse meio aí para te salvar, entendeu? Então você já entende que não é da vontade de Deus que você fica aí o tempo inteiro colhendo, plantando e colhendo maldades, né? Aí ele te ensina lá que o que planta na carne que vai colher. O que planta no espírito é no espírito que vai colher. Então quando você começar a plantar agora no espírito, você vai entender que é no espírito que você tem que plantar. Que o amor que você tem que dar é justamente esse espiritual, é amar aquela pessoa que você não conseguia perdoar, aquele seu inimigo, né, que você não conseguia perdoar. Esses que você ama aí, até os hipócritas já fazem, né? Esses Jesus te ensina que você tem que sair da tua parentela e da tua casa para você conseguir atingir o outro amor. Não é que você precisa desapegar para você conseguir atingir o outro, senão você não consegue, né? Porque um amor, o amor verdadeiro não faz liga com esse que não é verdadeiro. Esse daí não é verdadeiro, isso aí é falso, né? Quando você começar a amar o verdadeiro, você vai entender isso. Você vai entender que esse amor apegado que você tinha, esse amor é falso. Então você precisa desapegar, né, desse seu ego, né? Isso aí é tudo conta do seu ego, da sua vaidade, né? Do seu orgulho. Tudo isso aí que fez você ciúmes, todos esses sentimentos que você adquiriu, que fez você formar esse reininho para você, família aí, de você falar que é a melhor coisa do mundo, que é a sua vida, né? Quando a sua vida não tem que ser isso, a sua vida é no espírito. Então, na verdade, é a sua vida aí na morte, né? Então, é a melhor coisa do mundo. Você não consegue perdoar. Aí você vê morrendo na carne, você acha que é a pior coisa que aconteceu, que você fica revoltado, não consegue perdoar, né? A gente vê nos noticiários aí todo dia isso acontecendo. Então esse sacrifício aí, amados, precisa parar de ir no templo de Deus, né? Para poder a criatura ser liberta, né? Quando você vê aí uma morte aí, alguma coisa, aí você fica, não, porque não era para fazer isso. Aí você fica revoltado, aí você quer matar o outro, né? Para fazer justiça. Aí Jesus vem falar que Moisés fez, mas não é para fazer, né? Não é para você continuar fazendo. Agora, bateu numa face, você tem que dar outra. É isso que Jesus ensina, perdoar. Então você entende que aquela pessoa que matou a outra, ela fez aquilo porque Deus fez aquilo acontecer para você entender. Porque essa morte física, como eu falei para vocês, não importa para Deus. Porque você não é nada, você é pó, você é um pedaço de terra. Entendeu? Essa carne aí que morreu não vale nada, isso aí é terra. Entendeu? Não tem, você pode pegar um punhado lá no chão ali agora, encher um carrinho
de terra lá no chão agora, que é você, é 5 pessoas que estão ali dentro, né? Ou se você acha que é diferente, vai lá no cemitério aí antigo e vai lá cavar lá que você vai ver que vira tudo terra. Entendeu? Por quê? Porque é terra. Você nasceu do pó e volta para o pó. Isso está nas escrituras, isso é fato. Agora você tem que abrir a sua mente e entender que o que vale é o espírito, né? Então aquele espírito que você odiou lá pode ser da sua família espiritual aí, é da sua família espiritual, entendeu? Aquele espírito que você odeia, né? É da sua família espiritual, não é da sua família carnal aí que você quis para você, porque foi você que quis isso, não Deus que quis. Deus permitiu, né? Deus provocou essa situação para você querer, mas Ele queria que você tivesse esse desenvolvimento espiritual, que você pensasse, não, peraí, meu pai é espiritual, eu não aceito essa vida carnal aqui, eu não aceito esse sofrimento carnal, essa morte aqui, eu não aceito. Então, à medida que você acordar aí, que você não aceitar mais isso, que você entender que Deus é espírito e que você tem de ser espírito para você ser filho dele, aí você se livra. Que a paz, o amor do Pai esteja aí presente com você.